Queridos irmãos, hoje nós estamos chegando ao último sermão da série Vencendo as Tentações, como Jesus venceu. O primeiro sermão da série foi em fevereiro e alguns domingos nós pregamos outros temas, mas a maioria dos domingos pela manhã eu trouxe uma mensagem baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. E hoje nós vamos reler esse texto mais uma vez, dos versículos de 1 a 11, que é o texto que Mateus narra a tentação de Jesus logo após o episódio do seu batismo no Rio Jordão. Então você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar aí na tela, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém? O grande foco de todas essas mensagens, e hoje nós chegamos à 7ª mensagem, é que Jesus venceu as tentações e eu posso vencer também. Jesus venceu as tentações e eu posso vencer também. Pode repetir comigo essa frase? Jesus venceu as tentações e eu posso vencer também. Como Jesus venceu as tentações? Depois de 40 dias e 40 noites sendo tentado, nós temos aqui a descrição desse embate final. Jesus está esgotado fisicamente, certamente estava esgotado emocionalmente, mas Jesus estava forte espiritualmente. E por isso ele venceu as tentações do diabo. Ele venceu porque ele tinha uma consciência plena de quem ele era, o Filho amado de Deus, e não se deixou iludir com os questionamentos de Satanás acerca de sua identidade. Ele venceu porque ele mesmo estando no deserto, numa situação de privação, manteve uma fina sintonia com o seu Pai Celestial. Ele venceu porque não minimizou as forças do seu adversário, que o atacou em suas vulnerabilidades. Ele venceu porque contou com o apoio dos anjos do Senhor, que o serviram não apenas ao final do embate, mas durante esses 40 dias e 40 noites, segundo o registro de um outro evangelista. Ele venceu porque usou com sabedoria as Escrituras. Ele tinha discernimento de como Satanás estava manipulando a própria Bíblia, mas ele usou corretamente, com a palavra de Deus na sua mente e coração, ele respondeu a todos os ataques do inimigo. Jesus venceu porque ele não agiu de forma irresponsável, reivindicando de Deus uma proteção que não é prometida pelo próprio Deus. Ele venceu porque ele não utilizou os seus poderes concedidos a ele para que ele pudesse abençoar outras vidas, não usou esses poderes em benefício próprio para minimizar a sua experiência de humanidade. Jesus venceu porque decidiu jamais suprir necessidades legítimas de forma ilegítima. Jesus venceu porque ele não se deixou iludir pela sedução da fama fácil e temporária. Nós vamos agora então, tendo feito essa retrospectiva destas tentações que Jesus verdadeiramente experimentou, não foi uma aparência de tentação, elas foram reais, porque ele assumiu plenamente a nossa identidade. E Jesus venceu porque ele tinha consciência de que se ele fracassasse, o prejuízo seria muito grande, não apenas para a sua vida, mas para toda a humanidade.
E quando nós usamos esses recursos que Jesus usou, quando nós pensamos como Jesus pensou, nós também podemos alcançar a vitória. E hoje eu quero falar sobre a terceira e última tentação no registro de Mateus. Tentação última nesse primeiro momento da vida de Jesus. Porque Jesus foi tentado ao longo da sua vida, até nos seus últimos dias, lá no Getsêmani e em outros momentos. Por isso eu escolhi como título da série, não é vença a tentação, mas é vencendo a tentação. Quem sabe um pouquinho de português sabe que esse verbo está no gerúndio, né? E vencendo significa que você vai enfrentar tentações muitas vezes ao longo da sua vida. E algumas delas serão tentações que voltam novamente, serão tentações reincidentes. Porque algumas a gente consegue vencer de uma forma definitiva, mudando de fase na vida. Você deixa de ser adolescente, se torna um jovem, depois você se torna um adulto e você vence algumas tentações. Mas algumas tentações nos perseguem ao longo de toda a vida. E foi assim com Jesus durante 3 anos do seu ministério público. E Jesus venceu as tentações, foi vencendo as tentações, e nós também, olhando para Jesus, podemos vencê-las. Voltando então à terceira tentação, na sequência de Mateus, o que Satanás está prometendo para Jesus? Ele está dizendo a Jesus o seguinte: olha, Jesus, eu lhe dou todos os reinos do mundo, com todo o seu esplendor, se você me adorar. É interessante esse local onde Satanás faz essa proposta para Jesus. A Bíblia diz que Jesus é levado ao alto de um monte. Nós não sabemos exatamente qual monte, sabemos que ele estava ali próximo ao Rio Jordão, e depois vai para o deserto da Judeia, e perto do deserto da Judeia há muitas montanhas, e uma das maiores delas fica perto da cidade de Jericó. Quando você tiver a oportunidade de ir a Israel, certamente você vai ver esta montanha, chamada Montanha da Tentação. Lá tem um mosteiro, que foi criado pela Igreja Ortodoxa, e é um ponto turístico. De fato, é um lugar muito alto, e de lá você pode vislumbrar uma paisagem muito ampla, mostrando inclusive as ruínas de algumas construções do passado. E é exatamente nesse lugar onde Jesus pôde ter uma visão diferenciada da realidade ao seu redor e da realidade do mundo, é que Satanás faz essa proposta indecente para ele. Mas Jesus não se iludiu, porque ele sabia, ele conhecia o caráter de Satanás. E o que Satanás faz, o que o diabo faz, são propostas falsas. Então a primeira verdade que eu quero que você tenha em sua mente, observando a experiência de Jesus, é: não se iluda com as promessas falsas do diabo. A primeira e a segunda tentação, transformar pedra em pão, pular do pináculo do templo, dependeria de uma ação miraculosa, por assim dizer, do próprio Cristo. E no segundo caso, uma ação de Deus Pai, enviando os seus anjos na perspectiva que o diabo propôs. Nessa terceira tentação, nós temos um elemento diferencial. Não se requereria de Jesus uma ação, um poder especial, manifestação de um poder especial, nem mesmo de uma ação de Deus para que ele pudesse ser reconhecido como uma pessoa especial, diferente. É o próprio diabo que diz: olha, eu vou lhe dar os reinos deste mundo. A proposta que ele faz a Jesus agora dependeria, para que tudo se efetivasse, de uma ação do próprio diabo. Não há um consenso entre os estudiosos do texto sagrado se o diabo realmente teria condições de cumprir esta promessa ou não. Então nós temos 2 interpretações desse texto. A primeira interpretação é que o diabo faz uma promessa falsa, porque ele não tem os reinos deste mundo efetivamente sobre o seu domínio. Esta percepção acontece a partir da compreensão de que Deus continua sendo o Senhor do universo, que Deus continua tendo todo o poder, que Deus é soberano. Baseia-se, por exemplo, naquela compreensão que vem lá do Antigo Testamento: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, se você tem essa percepção de que Deus realmente continua tendo o controle completo de todas as coisas, os reinos estão em suas mãos, o que Satanás estaria prometendo para Jesus era algo que ele não tinha, que ele não possuía.
Então ele estava tentando enganar Jesus. Eu te dou aquilo que nem me pertence. Essa seria a ideia. Há uma outra maneira de ver a proposta do diabo. Essa segunda interpretação, também pertinente, é que o diabo fez uma promessa que ele teria condições de cumprir, mas ele não cumpriria porque ele é enganador. Se por um lado na Bíblia nós temos a percepção de que Deus é o controlador de tudo, ou é o dono de tudo, soberano, por outro lado, há muitos textos que indicam que esse domínio de Deus hoje, de alguma forma, está sendo compartilhado. Compartilhado com quem? Com o próprio diabo. Sabemos que somos de Deus, que o mundo está todo sob o poder do maligno, diz o apóstolo João na sua primeira carta. No outro lugar ele diz, o mundo jaz do maligno. Como é que nós podemos compreender isso então? Quando Deus criou o mundo, estava tudo perfeitamente sob o controle de Deus, de forma plena. Deus então cria o homem e dá ao homem esse direito de dividir com ele o domínio desse mundo, dominar sobre as aves do céu, dominar sobre a natureza. Ele dá como que um atestado de propriedade, para que ele pudesse, juntamente com o próprio Deus, administrar a terra sob a orientação de Deus. O homem cai em pecado, o primeiro casal experimenta a queda. No momento em que o primeiro casal experimenta a queda, ele como que transfere temporariamente a propriedade deste mundo, dos reinos deste mundo para Satanás. Então, por isso é que Satanás é chamado o príncipe desse século. Agora, quando Jesus vem à terra, ele diz, olha, esse domínio é um domínio temporário. Ele diz, eu vim para expulsar, para destituir o príncipe deste mundo desta posição. João 12, 31. Então, nesse caso, se interpretarmos nessa perspectiva, o diabo tinha sim o que oferecer a Jesus. Só que, na verdade, será que ele ofereceria isso mesmo a Jesus? É claro que não. Porque ele é enganador. Qualquer que seja a interpretação que você aceite desse texto, a interpretação número 1, a interpretação número 2, em ambas as situações existe uma situação de mentira e de falsidade da parte do diabo. E há uma coisa muito importante. Por que Jesus não poderia aceitar essa proposta de Satanás? Porque Jesus Cristo veio ao mundo exatamente para arrancar das mãos de Satanás o poder sobre os reinos deste mundo. Ele não veio com uma proposta que ele pudesse negociar com Satanás, dizendo, Satanás, eu sei que você está temporariamente dominando o mundo, porque você conquistou isso lá no Éden, e eu agora quero fazer um acordo com você. Eu aceito qualquer proposta que você... Não, porque Jesus nunca considerou Satanás apenas como um adversário, apenas como um oponente, apenas como alguém com quem ele tinha divergências. Não, ele olhou e olha para Satanás como nós devemos olhar, como um verdadeiro inimigo a ser derrotado. Então, Jesus vem agora e está aqui no campo de batalha que pertence ao seu inimigo, que é a terra. E esta guerra está apenas começando. Ela vai envolver uma série de batalhas ao longo do ministério de Jesus, até que ele alcance uma vitória na cruz e na ressurreição, e consolide esta vitória no seu retorno à terra. Considerando então que o diabo é o pai da mentira, nós podemos afirmar que mesmo que ele tivesse todo esse poder, ele jamais entregaria a Jesus o domínio do seu reino. Nesses termos, se Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse. Resumindo, a promessa do diabo, meus irmãos, ela sempre é falsa. Algumas vezes ele promete dar o que não possui, outras vezes ele promete dar o que está em seu poder temporariamente, mas não cumpre a sua palavra. Ele promete paz, ele promete alegria, ele promete segurança, ele promete muitas coisas e ele não dá isso. Ou então dá de uma forma extremamente temporária e no final o resultado é sempre a frustração. Não se iluda então, Satanás nunca vai lhe dar aquilo que ele promete quando ele está tentando você. No topo de uma montanha muito alta, onde todos os reinos do mundo foram oferecidos a Jesus, Jesus Cristo está tendo a chance de ser um novo Alexandre o Grande. Ele está tendo a chance de ser um César, de exercer um poder político sobre todo o mundo mediterrâneo. Ele está sendo dado a ele a oportunidade de colocar Israel numa posição de superioridade em relação às demais nações. A vingança de Deus viria sobre aqueles povos pagãos. Ele é o Messias, e o eixo de autoridade mudaria de Roma para Jerusalém. Do alto daquela montanha, Jesus poderia ver
o exercício do seu poder político, não apenas ali naquela região, mas no mundo inteiro, todos os reinos do mundo. Como aconteceu nos dias de Davi e Salomão, a glória de Israel, a glória do povo seria restaurada. Essa era a perspectiva de um Messias meramente político. Nas décadas anteriores e posteriores ao nascimento de Jesus, muitas foram as rebeliões judaicas. Dizem os historiadores que nesses 50 anos que envolvem os dias antes e depois de Jesus, se levantaram pelo menos 30 rebeliões contra o poderio de Roma, porque o poderio de Roma era muito pesado, especialmente para os pobres. Nas regiões rurais, impostos muito pesados, muita exploração, um exército cruel. E a esperança messiânica então era muito latente, muito forte. Eles tinham que viver sufocando rebeliões e prendendo e crucificando revolucionários. Alguns pensam que Barrabás era um desses revolucionários. Os ladrões que estavam na cruz também não eram ladrões comuns, eram pessoas que estavam se revoltando contra um império. E a segunda tentação de Jesus, aquela de pular do alto do templo, e a terceira tentação, elas teriam então uma espécie de conexão aqui, porque ambas acenam com a possibilidade de Jesus agir e ser reconhecido como Messias e virar a realidade social e política. A proposta de Satanás, se aceita, representava uma espécie de atalho para que Jesus pudesse ser reconhecido como o Messias. Se ele pulasse do alto do templo, se ele aceitasse a proposta de Satanás de ganhar todos os reinos do mundo, que poder maravilhoso, grandioso ele teria. Todos iriam reconhecê-lo como Messias. Mas Jesus procura revelar a sua identidade, não num ato espetacular, não uma negociação com Satanás, mas cumprindo o caminho proposto e acertado e combinado com o Pai Celestial. Jesus quis ser reconhecido e foi reconhecido como Messias, algum tempo depois, seguindo um caminho diferente do caminho dos ditadores, dos revolucionários, ao longo de toda a história. Geralmente um revolucionário, ele alcança os seus objetivos, um ditador alcança os seus objetivos pela força das armas, pelo poder bélico. Mas o reino de Deus é diferente. E o caminho proposto para que Jesus cumprisse a sua missão e trouxesse o reino de Deus à terra, passava pelo sofrimento, passava pela humilhação, passaria pela cruz. O diabo propõe para Jesus: faça algo espetacular, algo que não deixe dúvidas que você é o Messias, ou aceite a minha proposta de dominação imediata com todos os reinos do mundo. É interessante que esta tentação de que Jesus se desviasse do caminho da cruz é uma tentação que aconteceu outras vezes ao longo da caminhada de Jesus. Lembra-se daquele episódio, já quase no fim do ministério terreno de Jesus? Jesus está conversando com seus discípulos, e segundo o registro de Marcos, capítulo 8, 31 e 32, Jesus começou a ensinar-lhes o que era necessário: que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente, mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo. Você consegue imaginar essa cena? Jesus está dizendo: eu vou sofrer, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o Messias. Aí Pedro vem: Jesus, vem cá, vem cá. O senhor está enganado, não vai acontecer isso não. Que conversa é essa, Jesus? Pedro era muito ousado, né? Chamando a atenção de Jesus. Pois é, mas ele chamou Jesus no canto. E Jesus, então, não fala com ele, só em particular, não. Ele disse: olha, pessoal, vem cá, olha o que Pedro está dizendo aqui, ó. Jesus Cristo está me dizendo aqui que eu não tenho que passar por nada disso. E olha só o que Jesus fala. Virando-se para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo-lhe: para trás de mim, Satanás, porque não pensa as coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus realmente perdeu a paciência aqui com Pedro nessa hora, né? Porque ele estava, na verdade, sendo um instrumento de Satanás, repetindo aquela tentação lá do deserto. Então, você não precisa passar o caminho da cruz para ser reconhecido como Messias, para ser reconhecido como Rei. Que grande lição Jesus nos ensina quando ele resiste à tentação aqui. Jesus nos ensina que para cumprir a nossa missão, nós não podemos escolher um caminho alternativo. Jesus ensina que nós temos que pagar o preço que for necessário para cumprirmos a nossa missão aqui na terra. O que Satanás estava propondo para Jesus era um atalho. Deus tem algo para realizarmos desse mundo, mas importa realizarmos não seguindo os atalhos, não fazendo negociações com o diabo,
para sermos bem aceitos, para sermos ouvidos, para sermos compreendidos. Qual é a nossa missão? Compartilhar Jesus, compartilhar os valores do reino de Deus nesse mundo. E quando nós fazemos isso, nós podemos encontrar, e nós vamos encontrar algum tipo de reação. E muitas vezes esta reação vai ser a mesma reação que Jesus experimentou, ou seja, uma reação contrária. Porque todas as vezes que nós pregamos o Evangelho com fidelidade, com todas as suas implicações, nós não vamos ter a aprovação da sociedade, dizendo, não, é assim mesmo. Quando nós falamos dos valores do reino de Deus para a família, nós não vamos ter a aprovação das pessoas. Quando nós falamos sobre os valores do reino na área da sexualidade, nós não vamos ter a sociedade balançando a cabeça e dizendo, é assim mesmo. Quando nós falamos sobre justiça social, nós não vamos ter a aceitação da comunidade num ambiente como esse que nós vivemos. Então, quando nós ensinamos os valores do reino de Deus com fidelidade, em algum momento vai haver confronto. Em alguns lugares do mundo, o simples fato de você se declarar um seguidor de Jesus já é suficiente para você colocar em risco a sua família, a sua estabilidade, a sua própria vida. Porque a perseguição à igreja de Jesus Cristo continua crescendo no mundo. Então, o caminho seguido por Jesus para que ele pudesse cumprir a sua missão foi um caminho difícil, um caminho árduo, um caminho de sofrimento. E o caminho de nós que somos os seus seguidores não vai ser diferente quando nós resistimos às tentações. Por isso, é que nós temos então um grande desafio de seguir a Jesus. Mas devemos segui-lo na mesma perspectiva, com a perspectiva do que aconteceu com ele. Jesus resistiu à tentação de cumprir o projeto do Pai, usando o atalho proposto por Satanás, porque Jesus sabia que se ele fizesse isso, ele falharia, e se ele permanecesse firme, ele teria a recompensa. E tanto assim que aquilo que o diabo prometeu a Jesus, ele começou a conquistar pouquíssimo tempo depois, quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, e ele vai agora dar a sua missão, vai compartilhar a sua missão com seus discípulos, dizendo que eles deveriam ir por todo o mundo pregando o Evangelho. Qual é a base para isso? Jesus Cristo diz com toda clareza, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então a autoridade de Jesus Cristo transcende a autoridade sobre os reinos do mundo. É uma autoridade sobre os reinos do mundo e uma autoridade no âmbito espiritual, no céu, em todos os lugares. E a Bíblia diz que aqueles que perseverarem com ele reinarão. Então aquilo que nos espera, quando resistimos às tentações, como seguindo fielmente a Jesus, é algo maravilhoso, é algo extraordinário. A autoridade nos céus e na terra. Em terceiro e último lugar, perceba qual é o verdadeiro propósito do diabo quando ele nos tenta. Ele quer que deixemos de adorar a Deus. É interessante que o diabo, como a gente diz popularmente, vai meio que comendo pelas beiradas, né? Tentando ali Jesus numa coisa, outra, aparentemente uma necessidade legítima, estava com fome e tal. O que adianta, o que custa pular lá do alto do templo? Mas no fundo, o que ele queria é aquilo que ele propôs no final. Ele disse, olha, se você quer receber todos os reinos do mundo, quer cumprir a sua missão de ser aquele que vai dominar tudo, me adore. No fundo, o que o diabo sempre quer é tirar o foco na nossa adoração de Deus e levar para ele ou para qualquer outro lado. Desde a eternidade, o diabo sempre quis ocupar o lugar de Deus. Desde a eternidade, em tempos antigos, em tempos imemoriais, o diabo quis receber a glória que é devida somente a Deus. A rebelião que Lúcifer fez lá no céu mostra claramente isso. Então aquela rebelião, quando ele faz aquela rebelião e ele está buscando receber a glória que era devida somente a Deus, e ele então é castigado, desde sempre, podemos dizer que o diabo ficou ressentido. E o ressentimento leva à guerra, o ressentimento leva à busca pelo poder e pela glória. E Jesus então, mais uma vez usando as Escrituras, vence Satanás, porque ele relembra aquilo que está nas Escrituras, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste o culto, ponto final. Isso é muito claro, essa doutrina é claríssima em toda a Escritura. Só Deus é Deus, só Deus merece a nossa adoração. E esta adoração não pode ser compartilhada com quem quer que seja, com o que for. Porque é uma adoração exclusiva ao Senhor. E esta verdade tem que estar muito presente na nossa mente, no nosso coração. A igreja não pode perder isso de vista de forma alguma, e nenhum de nós individualmente. É bem verdade que nem sempre Satanás é explícito como foi com Jesus.
Aliás, a Bíblia diz que às vezes ele se disfarça num anjo de luz. E ele vai colocando ao nosso redor coisas que procuram nos seduzir, no sentido de redirecionarmos a nossa adoração. Por isso que tem pessoas que têm um compromisso de adoração, ainda que não estejam conscientes disso, muito mais com uma ideologia política do que com o Evangelho, com Jesus, com Deus. Há pessoas que fazem do seu time de futebol o seu Deus. Há pessoas que fazem de um determinado político o seu Deus. Há pessoas que fazem do seu dinheiro o seu Deus, da sua família, da sua esposa, de um filho o seu Deus. Quando a Bíblia diz claramente que ninguém ocupa esse lugar que pertence ao Senhor, a glória deve ser dada apenas a Ele. E aí então esta palavra de Jesus, essa resposta de Jesus nos desafia nesta direção. O que pode estar tomando lugar em nossa vida que deve pertencer somente a Deus? Nós temos tantos apelos malignos ao nosso redor para mudarmos o foco. Adoremos a Deus, adoremos somente a Deus. Concluindo, o diabo nos ataca ao longo da nossa vida. Existem momentos, existem tempos em que esse ataque ele é mais feroz. Mas não significa que nós somos atacados o tempo todo, a qualquer hora, tudo que acontece é o diabo. Uma gilete que cai no chão, quer dizer, gilete é muito antigo esse termo, né? Uma coisinha que cai no chão, é o diabo, é o cão, o pneu furou, é o cão. Tem gente que vive obcecada por Satanás, não é mesmo? Nós temos que evitar os dois extremos. Nós nem devemos pensar que ele está dormindo lá no inferno, descansando, esperando uma batalha final, e nem devemos pensar que ele está o tempo todo ao nosso redor. Depois de ter enfrentado aquela grande batalha, o que Jesus falou para Satanás? Retire-se, Satanás! E o que Satanás fez? Saiu murchinho. E o diabo deixou. Perdeu aquela batalha. Nós também podemos dizer isso. Satanás chega. Ele vai voltar em algum outro momento. Mas você não precisa ter aquela sensação de dizer, o tempo todo ele está me atacando, lançando os seus dardos. Não, quando você vence uma batalha, quando você vence mais uma, ele reflui, ele se afasta. Ele acaba lhe dando uma trégua temporária. Por outro lado, se o diabo é aquele que não está nos atentando o tempo todo, Jesus está conosco sempre. Ele está conosco todos os dias. Quando nós estamos conectados com a nossa missão, Ele está ali, pronto, atento. Quando o diabo arma uma armadilha, quando ele aparece de uma forma inesperada, Jesus já está conosco. E ele se identifica plenamente conosco, porque ele experimentou todo tipo de tentação. E se Jesus venceu, você também pode vencer. Se Jesus venceu, você pode vencer com Ele. E olhando para Jesus, alcançaremos a vitória. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Pai do céu, nós estamos aqui para proclamar a vitória de Jesus contra o mal. Nós estamos aqui reunidos para celebrar esta vitória do Teu Filho que preferiu seguir o caminho do sofrimento, o caminho da cruz, mas foi plenamente vitorioso. E essa vitória, Pai, nos é confirmada com a Sua ressurreição. Muito obrigado, Senhor. E que essa expectativa, que essa esperança, e que essa certeza nos leve também a trilhar nos passos de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, vencer o inimigo, conhecendo a Tua palavra, praticando a Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, vencer como Jesus venceu. E que nós possamos, ó Pai, celebrar essas vitórias a cada dia. E que possamos abençoar uns aos outros, ajudando uns aos outros, para que todos sejamos vitoriosos. É o que eu te peço para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.